Fala pessoal, bom, nessa aula nós vamos falar sobre layout, tá? Layout, o que são e qual a sua utilidade aqui dentro do Kiwi na construção das nossas telas, né? Bom, gente, um layout ele é um container. O que é um container? Um container é um componente que eu posso colocar widgets dentro. Então eu posso colocar outros componentes dentro, tá certo? E para começar, nós não vamos falar de todos os tipos de layout. Vamos falar do box layout e do float layout, que são talvez os mais usados aí. Bom, o MD Box Layout ele é um container que toda vez que eu adiciono um componente nele, ele organiza de maneira numa orientação que você pode definir horizontalmente ou verticalmente, tá certo? Então, por padrão, ele tem a propriedade orientation horizontal, tá? Ou seja, da esquerda para a direita. Vamos ver, eu não vou nem setar essa propriedade para vocês verem aqui. Eu vou colocar um MD card. Aqui dentro eu vou colocar deixa eu ver aqui, eu vou colocar o background dele, color, vou colocar um azul, 0.8 aqui no azul, certo? Isso aqui vai dar um azul, que eu quero ele um pouco mais claro. Aí, então, o que aconteceu? Por que a tela toda ficou verde? Porque dentro do Box Layout eu tenho um componente chamado MD Card e que ao adicionar esse componente dentro do meu Box Layout, como é que eu sei que ele está dentro do container? Justamente por causa da indentação aqui, tá? Então está aqui com um tab, ele está dentro desse componente, beleza. Se eu colocar outro MD Card aqui dentro do Box Layout, o que vai acontecer? Vamos lá. Olha só. Ele dividiu aqui, ele deu espaço, ele reduziu o espaço do primeiro MD Card. Eu vou trocar as cores aqui para a gente começar a dar nomes para esses caras. Então eu vou colocar aqui um verde e um azul. Não, ficar mais bonito aqui, um vermelho e um azul. Vamos ver se eu encontro aqui um vermelho. Aqui. Talvez um pouco mais de azul. Opa. Aqui. Então agora temos um vermelho. Beleza. Então, nós temos então aí dois componentes. Eu posso até dar um nome para esses componentes aqui, colocando a propriedade ID, para a gente não se esquecer que o primeiro é azul, né? E o segundo é um vermelho. Ok. Não vamos mudar mais essas cores aqui. Olha só, a propriedade do Box Layout que vai colocar esse azul em cima e o vermelho embaixo seria eu mudar a orientação do Box Layout. Então vou colocar aqui, por exemplo, o vertical. Eu falei que o por padrão ele é horizontal, né? Então eu mudo aqui para vertical e nós já temos aqui a orientação top-down, né? De cima para baixo. Beleza. O card, o MD Card, ele tem essa característica de ter uma sombra, né, ao redor do componente. Eu posso tirar essa sombra e eu acho até que vai ficar mais legal aqui da gente visualizar, alterando a propriedade Elevation. Então aqui eu defino 0 e aí já teremos a sombra removida. Aqui, beleza. Há uma outra propriedade aqui no Box Layout que eu posso alterar também, a distância entre os componentes. Essa distância é dada pela propriedade Spacing. Então aqui eu posso colocar um valor como o 10, por exemplo, né, e ele dá uma distância aí de 10 dp, né, entre os componentes. Digamos que eu quero também remover as bordas
né, a parte da lateral aqui da minha tela, eu não quero que esse componente fique também tão justo aqui. Então eu também posso alterar a propriedade padding, tá? Colocar 10 também. Então ele coloque essa linha, né, branca aí ao redor do componente. Ok? Eu posso adicionar outros widgets aqui e ele vai então colocar esse widget, digamos que esse aqui seja um verde, verde, bem difícil mexer isso aqui, né? Ó, o verde, ele já adiciona e coloca ele na posição, né, conforme a orientação. Digamos que eu tenho mais um aqui, mais um MD Card. Dessa vez, sei lá, vamos ver aqui a cor que sai. Se não for tão escuro, é um verde claro, né? Tá aqui, lilás. Pronto. Lilás. Então temos aqui, melhor tirar esse acento. Bom, temos aqui um azul, um vermelho, um verde e um lilás. Então você percebe que conforme eu altero aqui, ó, a orientação, se eu colocasse horizontal, nós teremos então uma outra arrumação aqui na minha tela. O MD Card, como eu falei, ele também é um container. Deixa eu voltar aqui. E eu posso colocar coisas aqui dentro, né? Outros widgets, por exemplo. Então, digamos que aqui no MD Card azul, eu vou colocar aqui dentro dele outro. Vou colocar um MD. Deixa eu colocar MD Card mesmo, que a gente pode. Vou colocar essa. Só para que vocês observem com as cores aí, né? Deixa eu colocar um preto. Pronto. E olha só, olha o que aconteceu. Eu coloquei um MD Card dentro de outro, né? E esse preto, ele sobrepôs o azul aqui dentro. Para que eu posso corrigir a posição, o tamanho dele aqui dentro, mas também vamos colocar aqui mais um para vocês verem o que eu estou dizendo na questão da orientação. Eu vou colocar dois pretos e vou colocar um space e um padding de 5, por exemplo, dentro do principal. Aqui eu coloco 5. Olha aí. Percebam também que essa linha ela ela tem uma opacidade, né, de 100%. Então ele colocou a distância do componente da margem, porém ele mostrou a cor de fundo, né, que era azul. Eu posso alterar, por exemplo, para 10 para ficar melhor de visualizar, né? Então temos aqui dois componentes, dois widgets dentro de um outro widget que também é um container bem parecido com o Box Layout. A diferença do MD Card é que nós temos aí um detalhe, né, no Elevation, né, com essa propriedade, ela dá uma aparência de que o componente está flutuando na tela. Bom, sobre o Box Layout é isso. É você organizar a sua tela de maneira que a orientação, né, do container ela determine a posição dos componentes. Mas se eu quisesse colocar, por exemplo, o card vermelho por cima desse aqui, né? Nesse caso, eu teria que ter um layout float, ou seja, o MD Float Layout. Eu vou tirar esse box, vou colocar float e vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, para falar do float, primeiramente essa orientação aqui não existe, né? Ele não tem essa propriedade. Então não vai adicionar nada aqui, nem o padding nem o space. Por que ficou tudo lilás? Bom, eu disse que quando a gente adiciona o último componente, ele fica por cima dos outros, não é isso? Então, esse aqui foi o último, o lilás, o MD Card lilás. Então, ele tomou todo o espaço da tela, certo? Por quê? Porque o tamanho dele é necessário que eu faça o ajuste.
E a posição dele é sempre a mesma. Todas as posições aqui dos componentes são a mesma. Por exemplo, se eu tirar aqui o MD Lilás, vou tirar ele aqui, salvar, vai aparecer o verde. Se eu tirar o verde, vai aparecer o vermelho e assim por diante, né? Tá um atrás do outro aí. Ok. E como é que eu faço para posicionar esses componentes da maneira que eu quiser aqui? Então, vamos dar primeiro um tamanho para eles, né? Eu vou colocar aqui um size hint, por exemplo, de 50% do X, né? E 50% do Y. Então ele tem aqui a metade da largura e a metade da altura, certo? Bom, vamos melhorar isso aqui. Vamos dizer que eu quero 1/4 da altura e a metade da largura. Eu fico com um quadrado aqui quase que perfeito, né? Eu acho até que perfeito. Bom, vamos colocar para cada elemento aqui do nosso exemplo esse mesmo tamanho inicialmente, tá? Vou colocar aqui também o mesmo tamanho. Ele continua. Então agora aqui nós temos o flow layout aqui por fora. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dele para vocês verem que ele está aí por fora. Ele está por trás disso tudo, né? Vamos lá, vou colocar. Vou ver se eu consigo colocar aquele verde mais claro, né? Ponto 5. Ponto 5. Não está tão claro assim. Ponto 8. Para diferenciar daquele outro lá, né? Deixa eu ver se eu coloco ponto 5 aqui, ponto 2. Bom, cinza, tá bom. Então aqui, ó, por trás disso tudo tem um flow layout tomando conta de toda a tela, certo? Então olha só, para posicionar esse último quadrado aqui, esse último componente, eu preciso utilizar a função pos-hint. Pos-hint, posso ser ela, tá? A pos-hint, ela tem várias opções. Eu posso, por exemplo, colocar o lilás lá no topo, né? Onde eu vou colocar aqui top true. Então, né, ele está ancorado lá no topo. Então eu coloco o true. Se eu quisesse colocar ele à direita, por exemplo, também consigo, tá? Tá aqui à direita. Se eu quisesse colocar ele à esquerda novamente, ele vai também, certo? E posso também colocar aonde eu quiser, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, o center X e o center Y, valores em que eu consiga definir a posição mais absoluta desse componente. Então, por exemplo, eu coloco a metade do X e a metade do Y. Então ele deve colocar esse componente ao centro, tá? Vamos deixar ele aí por enquanto. Bom, posicionando o verde, eu vou posicionar o verde para vocês verem que a posição do outro componente não interfere. Posso colocar o verde, o eixo X, né, 0, e o eixo Y 0.5. Ele ficou aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais acima, 0.8. Foi muito, 0.6. Aí, tá aqui. Então a posição não... eu vou colocar até um pouco mais aqui, porque o que acontece? Ponto 8. Metade desse componente está para fora da tela, justamente porque eu coloquei 0.5. Vocês vão ver que, ó, tá aqui ele. Deixa eu colocar 0.2. Aí, ficou legal. 0.3, deixa eu ver se ele... Aí, pronto, tá perfeito. Tá certo? Vamos colocar e posicionar agora o vermelho. Então vocês estão observando que o Float Layout ele me dá liberdade de posicionar esses componentes
de maneira aleatória, de maneira natural aqui na tela, tá? Então eu posso colocar em qualquer posição esses meus componentes. E aquele último lá, né, que possui também 2 widgets dentro, não é isso? Então eu vou colocar aqui ele, deixa eu ver. Opa, o que deu aqui? Pós-seguinte, ah tá, não é aqui, é aqui. Deixa eu colocar ele mais acima e mais ao centro. Para vocês verem aqui que... Bom, tá tudo bagunçado, mas é justamente essa a ideia mesmo, né? Você colocar em posições específicas aqui na tua tela. E você percebe que o tamanho desses componentes eles se alteram conforme eu altero também o tamanho da tela, tá? Então a posição fica, porém a flexibilidade desses componentes, né, continua, tá? Então conforme eu ajusto a tela, esses componentes também são ajustados, tá certo? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Falamos sobre layout, falamos de 2 tipos de layout, né, o box layout e o float layout. E até a próxima aula, eu conto com vocês aí na próxima aula. Um abraço.